a sua Bíblia neste texto, Mateus, capítulo 12, versículo 42. Diz o texto: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Queiram sentar-se, por favor. O capítulo 12 de Mateus é um capítulo que historia uma discussão de Jesus com os fariseus. Por 3 vezes ele aplica a si esta expressão maior que, neste capítulo. A primeira vez está no versículo 6. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. A segunda vez no versículo 41. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E a terceira vez no versículo que eu li. Está aqui o que é maior do que Salomão. O templo era o lugar dos sacrifícios e o local da morada de Deus e onde havia o encontro com Deus. Pois bem, ele diz que ele é maior do que o templo. Nele Deus está presente e nele os sacrifícios que tornam o homem aceitável a Deus estão sendo feitos. Jonas foi o primeiro mensageiro aos gentios, é um profeta que sai de Israel e vai pregar para uma nação pagã. É a primeira vez que Deus vai salvar fora de Israel. E ele diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Sua mensagem terá um alcance maior do que a mensagem de Jonas, como vimos domingo passado. E agora diz ele que é maior do que Salomão, o período de maior paz. Salomão significa pacífico, período de maior paz para Israel, o último período de um reino unido, porque depois de Salomão o reino se fracionou. E também de prosperidade, já que as sementes lançadas por Davi germinaram agora no reinado de seu filho. Mas o seu reino será maior, de paz e de prosperidade. E a seguir usa ele um argumento. A rainha do sul se levantará no juízo, no dia do juízo, a rainha do sul, e vocês que estão aqui, esta geração, se levantarão juntos. E ela vai testemunhar contra vocês. E aí diz ele, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eu sou maior do que Salomão. Esta rainha do sul é a rainha de Sabá, assim mencionada lá no primeiro livro dos reis. Esta região de Sabá ficava onde está hoje o Iêmen. Em Joel, no capítulo 3, versículo 8, esta região é chamada de terra remota, ou região remota, ou uma nação remota. A semelhança de Nínive, para quem Jonas pregou, esta rainha também simboliza os gentios que vêm de longe em busca de alguma coisa. Os pagãos foram abençoados por Jonas. Jonas foi até eles. Mas agora nós temos um outro. É uma pagã que vem até Jerusalém para ser abençoada. Os líderes tinham Jesus ali e o desprezavam. É este o contraste. Jonas foi lá fora para Nínive e os ninivitas ouviram e se arrependeram. Eu estou aqui e vocês me ouvem e rejeitam. A rainha do sul, a rainha de Sabá, fez uma longa viagem e veio aqui para ouvir. Ela teve interesse. Eu estou aqui e vocês não têm interesse. No dia do juízo, esta atitude dela, de ter vindo de longe para ouvir, será um testemunho contra vocês, que me têm aqui e não me ouvem. Eu quero fazer uma comparação entre os fariseus e esta rainha de Sabá. E embora pudéssemos deixar isso lá no passado, não vamos fazê-lo, vamos ver onde é que nós nos situamos. O que este impacto da presença de Jesus significava para esta liderança religiosa em comparação com o que esta mulher, vindo de longe, recebeu de Salomão. 3 contrastes eu quero chamar para nosso raciocínio. O primeiro,
para eles, a verdade estava ao alcance. Ela veio de longe. Eles estavam ali, e Jesus ali. O diálogo se dava ali em nível de tirar qualquer dúvida. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 55, Jesus diz isto para esta mesma liderança que depois manda prendê-lo. Mateus 26, 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Todos os dias ele estava ali e não prestavam atenção. É como eu disse hoje pela manhã, o perigo da familiaridade. Todos os dias ele estava ali, discutia, falava, argumentava e eles endureciam o coração. Ela fez uma longa viagem para ouvir uma verdade de um homem comum. De Sabá até Jerusalém, a distância é de 2.500 quilômetros. Colocando alguém no Marco Zero de São Paulo, lá no pátio do colégio, e fazendo uma caminhada até Brasília, é ida e volta. Foi esta viagem que esta mulher fez há 3.000 anos atrás, sem as facilidades de um percurso longo. Uma viagem terrível naquele tempo. Mas havia no coração desta mulher o desejo de ouvir alguma coisa de um homem de quem ela ouvira falar muito. E ela acabou se rendendo admirada diante da sabedoria de Salomão. Por gentileza, queira me acompanhar na sua Bíblia ao texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 9, o encontro desta mulher com Salomão depois de uma viagem de 2.500 quilômetros de vinda. Depois havia o retorno. Primeiro Reis 10. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na verdade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Ela fica deslumbrada e reconhece o valor de Salomão. Aqui está a liderança de Israel. E um homem que diz que é maior do que Salomão, e prova que é maior do que Salomão. Como citei no domingo passado, a declaração dos guardas que foram numa ocasião prendê-lo e voltaram com as mãos abanando, quando lhes inquiriram: por que vocês não o trouxeram? Nós não podemos. Nunca homem algum falou como este homem. Ao testemunho da história para corroborar o que Jesus estava dizendo ao declarar: aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é o homem sobre quem mais livros se escreveram. É o homem sobre quem mais teses se produziram. É o tema de mais canções e hinos em todos os tempos na história, em todos os lugares. É um nome polarizador, como mencionei no domingo passado, algo fantástico.
Neste horário, neste momento, no mundo inteiro, milhões de pessoas estão se reunindo não ao redor do nome de Salomão, mas ao redor do nome de Jesus. E ele dividiu a história em antes e depois dele, é o vulto central da história. Esses homens tinham diante de si o homem mais importante que já pôs os pés na terra, e desdenhavam, e recusavam. E isto Jesus deixou bem claro na sua polêmica com eles, ao recusar a palavra que davam dele, que foi objeto de nossa consideração hoje pela manhã. Mateus 12, 24, no capítulo que estamos. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Belzebu era o nome mais baixo que se podia aplicar a alguém. Era o deus das fezes. Literalmente, não vou usar o termo, mas é este, o deus das fezes, aludindo ao fato de que moscas se alimentavam de fezes de animais. É este o termo que eles atribuem a Jesus. Aqui está o maior homem da história, e eles simplesmente a desdenhar. Ela faz uma viagem, 2.500 quilômetros, passa um tempo e volta nos 2.500 quilômetros. Quanto tempo! Que distância, quantos riscos. É curioso que nós tenhamos hoje pessoas que agem como os fariseus. Tem a igreja, tem uma Bíblia, tem os testemunhos que ouvem de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Vêem transformações radicais, vêem respostas de oração. Pessoas que são obrigadas a reconhecer que Deus agiu. Eu me recordo, em 1972, eu era pastor da primeira igreja batista de Marília, no interior deste estado, e era pastor interino da segunda igreja batista de Marília, que estava sem pastor. Um membro da segunda igreja era maquinista da FEPASA, e numa noite, com uma tromba d'água, uma ponte da FEPASA caiu bem mais para a frente, na Alta Paulista, e a composição que ele pilotava, dirigia, tombou. E ele ficou sobre ferro retorcido um bom tempo, até que foi socorrido. Ficou um bom tempo em estado de coma. Cheguei a ser chamado em casa para ir ao hospital, porque ele estava morrendo. E me lembro que numa ocasião em que estávamos lá, eu, a esposa, os 2 filhos, um filho é pastor hoje em São Paulo, no ano passado preguei na sua consagração ao ministério. Eu me recordo que um profissional de saúde, muito sarcástico, disse assim: pastor, pode deixar isso de lado. Preocupe-se em confortar a família. Esse aí já está morto. Senão nós vamos orar e Deus vai responder a oração. Ele disse: olha, pastor, se ele escapar, eu vou comprar uma sanfona para tocar lá na sua igreja. Está bem. Continuamos orando. Pouco tempo depois, fizemos um culto de ação de graças pela restauração da saúde deste homem. Mais tarde eu fui pastorear a primeira de Bauru e a família mudou-se para Bauru e disseram que estavam indo atrás de mim. Mas não era não, porque eles não vieram para o Cambuí, ficaram por lá, em Bauru. Mas eu me recordo que quando fizemos o convite para o culto de ação de graça, eu fui entregar a este profissional. E aí eu disse para ele: olha, o senhor não precisa comprar sanfona. Nossa igreja não é uma igreja de roça. Nossa igreja tem um órgão eletrônico. Ele disse: não, pastor, eu aprendi. Foi uma lição muito grande para mim. Eu fiquei impressionado. Isso é resposta mesmo de oração. Mas não se converteu. Pessoas que veem isso é resposta de oração, isso é ação de Deus, mas continuam com absoluta indiferença. Disse Jesus que a atitude de indiferença desses homens que ouviam, que viam, que conviviam com ele, essa atitude de indiferença seria acusada pela rainha de Sabá. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. A atitude dela será um testemunho contra esses homens. Mas a atitude dela também será um testemunho
contra pessoas que ouvem o Evangelho, que veem o poder do Evangelho, que sabem que o Evangelho transforma e não se rendem. Eu me lembro quando preguei na consagração ao ministério do pastor Isaías Gomes Coelho, meu irmão. E me recordo da alegria do meu pai. E disse, puxa vida, eu tenho 2 filhos, e os 2 são pastores. Eu disse, e nem assim dá o coração a Cristo. Tem 2 filhos pastores, mas insiste em não dar o coração a Cristo. Mais tarde ele deu. Mas que fardo para um homem que ouve o Evangelho, que tem 2 filhos, os 2 são pastores, e mantém o coração fechado para Cristo. Mas há pessoas assim. Não precisamos testemunhar contra e nem queremos, mas é um risco. A verdade ao alcance e o coração insensível. A verdade próxima e a verdade, Jesus Cristo, recusada. Como você age? Como esses fariseus que veem, que sentem, que testemunham e fecham o coração? Ou como esta mulher que tem o coração aberto, procura, não é uma tonta, faz perguntas, questiona e depois diz, é verdade. E o que eu ouvi não é nem a verdade, nem a metade. Mas aquele que procura, que busca, que bate, que pergunta, que inquire, vai descobrir na sua vida que o que ouve dos outros não é nem a metade do que Cristo pode fazer na sua própria vida. A beleza do Evangelho é que o Evangelho resiste a análises. Eu não quero nunca produzir conversões. Meus apelos são lacônicos e não são mais lacônicos porque não dá para ser mais lacônico. Mas eu citei aqui o testemunho do pastor Reinaldo, da igreja El Calvário em Havana, em Cuba, quando fiz uma série de conferências, encerrando a série de conferências. Eu não quero que ninguém venha aqui à frente. Vocês vão para casa, pensem no que o pastor brasileiro disse. Pensem nisso durante a semana. Se vocês tiverem uma coisa melhor do que isso, não precisam voltar. Mas se não, venham no domingo que vem. E não acharam nada melhor do que o que nós estamos dizendo. Não há uma mensagem melhor do que a mensagem de Jesus Cristo. Não há alguém que possa transformar, consolar, mudar e reencaminhar uma vida a mais do que Jesus Cristo. Faça não como eles, e sim como a mulher. O segundo contraste, eles não deram nada. Na realidade, queriam tirar a vida de Jesus. Ela deu riquezas a Salomão. Voltamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 10. Vejam o que diz o texto, 1 Reis 10, 10. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro. Gente, dava para fazer um templo lá naquele terreno. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Isto foi o que ela tributou a ele. Agora eles, Mateus 21, 45, 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Capítulo 26 de Mateus, versículos 3 e 4. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Que coisa, hein? 2 atitudes diferentes. Primeira, a atitude de quem busca, ouve, recebe e responde positivamente com agrado. A outra, a de ouvir, de se enfurecer.
uma classe de pessoas sensíveis, que ouvindo a verdade se rendem a ela, e uma classe de pessoas de coração endurecido, que ouvindo uma verdade que não corrobora seu ponto de vista, acaba se rebelando. Não queremos o seu ouro. Até fazemos questão, no momento dos dízimos e ofertas, de dizer que isto é para os membros da igreja, que não queremos a contribuição da pessoa de fora da igreja, não porque desdenhamos, mas porque o nosso interesse não é monetário. Mas o que queremos é que você compreenda o valor de Jesus Cristo e dê algo que vale mais do que ouro, que é a sua própria vida. Que confie a Ele a direção da sua vida, que entregue a sua alma a Cristo. Que compreenda como esta mulher, o poder, compreendeu ela o poder da sabedoria de Salomão e compreenda o poder da sabedoria de tudo de Jesus Cristo, como Ele é maior e o que pode fazer na sua vida. Esta também é uma pergunta. Em que classe você se perfila? Aquele que tem o coração aberto e que, ouvindo e vendo a evidência, se rende? Ou aquele que, vendo, acaba endurecendo o coração e acaba se rebelando contra e tomando uma atitude de desagrado? Um terceiro contraste entre a mulher e entre escribas e fariseus, lembrando ainda que ela é uma pagã e que eles são a elite religiosa, o corpo teológico de Israel. Eles eram convidados e recusavam. Ela ouviu falar e veio sem ser convidada. É desagradável esse pessoal que chega para passar um mês na casa da gente sem ser convidado. Ela veio para passar um mês. E veio com muita gente. Terrível. Mas veio. Uma viagem longa, mas veio. Eles tinham um convite. Vejam só. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam outra declaração. Agora a atitude deles em Mateus 22:15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Ela vem por conta própria, faz perguntas para dirimir dúvidas. Eles estão ali, são convidados, recusam e fazem perguntas não para dirimir dúvidas, mas para enredá-lo. Voltando ao primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, que historia a chegada da mulher. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. Ouviu e veio. Diz o versículo 2, quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, aí diz o texto, apresentou-se ao rei. Ela tomou a iniciativa. Foi dela o gesto de iniciativa. Mas aqui encontramos pessoas em cujas vidas Jesus tomava a iniciativa. Nós vemos gente ainda assim. Não quero ser mal educado, nem ser agressivo, mas preciso dizer isso. Gente que ouve o evangelho diariamente e se fecha. E age como os fariseus, em vez de procurar ver o que isto tem para a minha vida, como é que isto me alcança, fica levantando questões. Quem foi a mulher de Caim? Como dizia um amigo meu, você tem mulher? Tem, então cuide da sua e deixa dos outros em paz. Mas aquelas perguntas irrelevantes, em que a pessoa não tem o desejo de aprender, mas de criar problemas. Às vezes, como também mencionei hoje pela manhã, o filho de crente, criado na igreja, criado no Evangelho, recebeu o Evangelho dos pais, viu o Evangelho na vida dos pais, e nem assim se sensibilizou. Criado no Evangelho, não assume. Acha o lusco-fusco do mundo mais atraente. Eu tenho uma frustração. Eu só fui conhecer o Evangelho na adolescência. Eu perdi a minha infância em centro espírita.
Poderia ter sido educado dentro da palavra de Deus. Perdi o início da minha adolescência trabalhando no botequim do meu pai. Poderia aprender outras coisas. Você que é filho de crente, criado na igreja, você não sabe a bênção que tem na sua vida. De ter uma mãe que leia a Bíblia para você, de ter pais que orem por você. Isso é fantástico. Eu me lembro quando minha esposa perguntou ao nosso filho, que mora lá em Belém, de que é que ele mais lembrava na infância. Ele disse, quando você ia para o quarto, me punha para dormir e cantava na beira da cama, ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. E eu ia para aprender de espírito desencarnado. A maravilha de ouvir o Evangelho, de saber que Deus ama. Aprender a cantar na igreja 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, coisa tão bonita, em vez de estar aprendendo bobagem. E depois se descarta de tudo isto. Você já pensou que peso você está colocando sobre os seus ombros e o que você, filho de crente, vai ouvir no dia do juízo? De ter sido criado no Evangelho e ter se desfeito dele? Alguns são criados no Evangelho e não valorizam isto. Perguntem aos que foram alcançados pelo Evangelho, já adultos, se não perderam tempo lá fora. Se a vida não foi fútil. Eu me lembro de um senhor de 84 anos, batizado, depois do batismo, uma crise de choro. E o pastor disse para ele, mas por que o senhor está chorando? O senhor devia estar contente. O senhor aceitou a Cristo. Hoje é o dia mais feliz da sua vida. Ele disse, pastor, eu tenho 84 anos, o que é que eu vou fazer para Cristo? Eu gastei a minha vida toda na bobagem. Eu não tenho mais tempo nenhum para dar para Deus. Que frustração. Aquela pessoa que olha e diz assim, perdi a minha vida. Pessoa que está ali, que ouve todos os dias, que pode expor o plano de salvação e nem assim se rende. Que contraste. Eles tinham isso ali, eram convidados e recusavam. Ela ouviu, veio sem ser convidada e era um testemunho contra eles. Vamos ao final. Como eu disse no início, 3 vezes neste capítulo, Jesus diz, aqui está quem é maior. Aqui está quem é maior que o templo, aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior que Salomão. Em cada uma destas 3 declarações, Jesus adverte para um risco gravíssimo, o risco da incredulidade. Há pessoas que se desvanecem com bobagem. Ouvem esses ensinos que parecem filosofia de almanaque de farmácia. Não queiras mergulhar se não sabes nadar. Olha que coisa profunda. Profunda coisa nenhuma. Se atravessas a rua sem olhar para o lado, o caminhão te atropela. Olha que coisa profunda. E tem a profundidade do Evangelho, a beleza do Evangelho, a riqueza da palavra de Deus e despreza. Pessoas que estão colocando a vida em obviedades, vão confiar em horóscopo. Coisa mais tola. As constelações são ilusão de ótica, não existem. O céu não é um teto abobadado. Encontramos gêmeos com temperamentos diferentes, como Esaú e Jacó. Eu tenho uma irmã, diferença entre nós é de alguns minutos. Temos os mesmos pais, a diferença é de minutos. Temos temperamentos diferentes. Sem dúvida, ela é mais bonita do que eu. Não é muito difícil. Mas tivemos uma visão de vida completamente diferente. Pessoas que se apegam a anjos, a duendes. Lembram da história que eu contei da menina que estava encantada porque tinha um duende no quarto dela? E um dia o pai colocou lá uma ratoeira e pegou o duende. Ela deixava uma banana lá, o duende ia e ruía. Ela deixava lá um doce, o duende ia e comia. Ela estava contente porque tinha um duende. E uma ratoeira acabou com o duende dela. Estava desvanecida porque tinha um duende. Que geração medíocre.
que chega a colocar esperança num camundongo. E quando se fala de Jesus Cristo, as pessoas torcem o nariz. Digo isso porque uma vez eu dei um folheto a uma pessoa. A pessoa recebeu o folheto e disse: obrigado, eu não creio nisso. Está bem, devolve o folheto, vou dar para quem creia. No vidro do carro da pessoa, reluzente: eu creio em duendes. Que coisa mais triste. Pessoas que acham que o número de letras do seu nome vai fazer grande diferença. Outro dia alguém estava zombando de um treinador de futebol, que por superstição usa sempre a mesma roupa. Então disse o comentarista: ele devia trocar, o time dele perde todas, não está dando sorte nenhuma. Talvez a superstição seja essa, não está dando certo. Mas quando se apresenta Jesus Cristo, um nome que diminui qualquer outro nome. Comparar qualquer um com Jesus Cristo é uma covardia. Tentar equivaler qualquer ensino com o dele é covardia. É ridículo. As pessoas deixam de lado. Querem as coisas profundas e vão atrás de banalidade. Como está lá no Apocalipse, as coisas profundas de Satanás. O perigo da incredulidade. A rainha de Sabá será uma grande testemunha contra a liderança judaica no dia do juízo. Mas talvez também seja uma grande testemunha contra muitas pessoas hoje que ouvem o Evangelho e fecham o coração. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: vale a pena crer, vale a pena entender. Jesus Cristo é maior do que tudo, é maior do que qualquer um. E aquele que nele crê, deposita a vida na sua mão, nunca foi frustrado. E você pode ter esta experiência, não por ouvir falar, mas no dizer da mulher: agora eu vejo. Se você colocar Jesus Cristo no centro da sua vida e recebê-lo como Salvador, você verá que ele pode mudar a sua vida e fazer da sua vida uma grande coisa. Vamos